Olá pessoal, na videoaula dessa semana nós vamos ver o assunto perífrases verbais. Vamos começar com uma definição. Las perífrases verbales se basan en la conjunción de los verbos hacia la formación de sentido, ou seja, o que nós chamamos de perífrases em espanhol é o que no português nós chamamos de locução verbal. O que é, portanto, uma perífrase verbal ou uma locução verbal? É quando nós temos verbos que se combinam para formar um único sentido, ou seja, para transmitir a ideia de uma única ação. Em tais casos, o primeiro matiz é o segundo, que representa a ação principal. Ou seja, quando nós temos uma perífrase verbal, nós temos um verbo que vai ser combinado com o outro. O primeiro verbo, ele vai exercer a função de verbo auxiliar e vai se juntar com o segundo, e esse segundo é aquele que vai ser o principal, porque é ele que vai indicar a ação. Então, são dois verbos que se juntam para estabelecer um mesmo sentido, uma mesma ação. E eles vão estabelecer essa relação. O primeiro verbo vai ser sempre aquele que será o verbo auxiliar, e o segundo verbo é o verbo principal, porque é nele que se encontra o núcleo da ação. Esses dois verbos combinados, eles vão estabelecer qual é a ação e também determinar o sentido dessa ação, ou seja, em qual momento essa ação está acontecendo, se essa ação já foi concluída ou não, se essa ação é uma ação progressiva, ou seja, ela vem acontecendo desde o passado e segue até o presente. Então, é a combinação entre esses diferentes verbos que vão definir a ação apresentada e também o seu sentido, o seu significado. As principais perífrases verbais são verbo mais gerúndio, verbo mais particípio e verbo mais infinitivo. Então, aqui são as principais situações em que nós vamos encontrar as perífrases verbais, ou seja, as locuções verbais no espanhol. Então, em algumas situações nós temos um verbo que se articula com outro verbo no gerúndio, um verbo que se articula com outro verbo no particípio e um verbo que se articula com outro no infinitivo. É sempre importante lembrar que o verbo auxiliar, ele é conjugado. Ele sempre vai aparecer conjugado, determinando a pessoa e também o tempo, presente, passado ou futuro. Já o verbo no gerúndio, o particípio no infinitivo, que será justamente o verbo principal, eles sempre vão aparecer nessas formas, portanto, eles não são conjugados. Então, para determinar quem é a pessoa e qual é o tempo, é o verbo auxiliar que vai exercer essa função. Vamos então começar com a combinação do verbo mais o gerúndio. Nós temos aqui essa tabela, em que nós colocamos a construção, o sentido que essa construção vai ter e um exemplo. Primeiro caso, verbo ir mais gerúndio. Quando eu tenho esses dois verbos combinados, eu passo a ideia de uma ação prosseguida. Ou seja, é uma ação que está em progresso, que está acontecendo. Exemplo, se ha ido apartando de mim. Ou seja, é uma ação que está acontecendo. A pessoa está indo, afastando-se da outra. E aqui a construção ha ido, ela passa justamente essa ideia. Temos também um caso em que o verbo estar é combinado com o gerúndio. E nessa situação, nós nos referimos a uma ação em curso, ou seja, algo que está acontecendo no momento em que nós estamos falando. Estou viendo. Seguir mais gerúndio vai passar a ideia de continuidade. Ele sigue dando classe. E o verbo venir mais gerúndio. Ação repetida, estendida do passado ao presente, ou seja, é algo que aconteceu antes e continua acontecendo no presente. Ele viene ajudando-nos. A outra construção é o verbo mais particípio.
nós temos aqui a construção llevar más participio, que vai passar a ideia de uma ação acumulativa. Llevo traduzidas 10 páginas, ou seja, a pessoa está falando aqui que concluiu a tradução de 10 páginas, ela acumulou essa quantidade de páginas traduzidas, mas não significa que a ação já foi concluída. Temos também a forma tener más participio, que pode ter dois sentidos. Primeiro sentido, ação realizada, ou seja, algo que já foi concluído. Rogelio tiene decidido irse a Cuba, ou seja, é algo que já foi concluído. Rogelio já tomou essa decisão. E também temos a situação em que o tener mais participio vai passar a ideia de ordem passada que repercute no presente. El médico me tiene proibido el café, ou seja, o médico deu essa proibição à pessoa naquele momento, porém essa proibição ela deve ser continuada, ela não é finalizada. Por fim, nós temos a combinação verbo mais infinitivo. A primeira construção, dever mais infinitivo. Quando eu tenho essa construção, eu passo o sentido de dever moral ou necessidade. Debes agradecer. Dever de mais infinitivo significa uma forte probabilidade. Ella deve estar sola. Então aqui, nesse caso, nós estamos usando uma forma que indica uma probabilidade. Nós não temos certeza se ela está sozinha, mas a frase passa essa ideia. Tener que mais infinitivo vai passar a ideia de uma obrigação personal, ou seja, uma obrigação que se refere a uma pessoa específica. Tenho que ir ao dentista. Haver que mais infinitivo, obrigação impersonal, ou seja, é uma obrigação que não se aplica apenas a uma pessoa, mas a qualquer outra. Há que evitar o álcool. E por fim, a construção ir a mais infinitivo, que vai passar a ideia de um futuro próximo, ou seja, algo que está próximo de acontecer. Vou a ler el periódico. Então, pessoal, esse é o nosso conteúdo dessa semana. Na ementa vocês vão encontrar as informações sobre a atividade e também a disponibilidade para monitoria, caso vocês queiram entrar em contato para tirar qualquer dúvida ou ter qualquer esclarecimento. Até a próxima.